Olá, pessoal! E hoje nós daremos continuidade à resolução das questões do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2018. Tá? Na aula anterior, nós solucionamos as questões 48, 49 e 50. E hoje resolveremos as questões 51, 52, 53 e 54. Beleza? Então vamos começar aqui pela questão número 51. E ela aqui nos apresenta dois textos, né? O primeiro texto é um poema de Vinícius de Moraes, bastante conhecido, chamado A Rosa de Hiroshima, que diz o seguinte: pensem nas crianças, mudas telepáticas, pensem nas meninas, cegas inexatas, pensem nas mulheres, rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Tá? E ao lado desse poema nós temos aqui um texto que é uma reportagem publicada na Veja, em 9 de nove de 2016, que tem o seguinte título: Coreia do Norte realiza seu maior teste nuclear. Cujo conteúdo diz o seguinte: a Coreia do Norte realizou seu maior teste nuclear em setembro de 2016 e informou ter dominado a habilidade de montar uma ogível míssil balístico. O teste aumenta a instabilidade na Ásia e preocupa os países da região, sobretudo Coreia do Sul, China e Japão. Estados Unidos, Rússia e Organização das Nações Unidas, a ONU, também condenaram o teste nuclear. A explosão, no dia da comemoração dos 68 anos da fundação do país, foi mais poderosa que a bomba detonada em Hiroshima, de acordo com estimativas do Ministério de Defesa da Coreia do Sul. A explosão foi tão forte que provocou um terremoto de 5 graus na escala Richter no local do teste. Bom, e aí nós temos o enunciado da questão, né? O poema de Vinícius de Moraes alude ao lançamento da primeira bomba atômica sobre a cidade japonesa de Hiroshima em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo com os acordos de restrição ao uso desse tipo de armamento, os dispositivos nucleares ainda desestabilizam as relações internacionais, como descreve a reportagem, aqui da nossa direita. E aí nós temos o comando. Com base nos textos, a principal motivação do governo da Coreia do Norte em testar esses dispositivos e o efeito que esses testes provocam são, respectivamente, alternativa A, expansão do território do Extremo Oriente e agressão à população civil. Alternativa B, preservação das fronteiras políticas nacionais e ruína da produção agrícola. Alternativa C, competição da indústria local com outros países asiáticos e poluição do meio ambiente. E a alternativa D, demonstração de poder aos governos vizinhos e impacto duradouro da radioatividade. Bom, deixa eu ligar o meu ponteiro. Bom, gente, para responder essa questão, convém a gente fazer uma contextualização da proliferação, da história da proliferação das armas atômicas, que vai da Segunda Guerra Mundial, cujo ápice é a explosão das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão, até os dias atuais. Cabe a gente destacar que o desenvolvimento e a utilização de artefatos nucleares foi a principal característica da corrida armamentista associada ao contexto da Guerra Fria, entre o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e o final da década de 1980. O lançamento das duas bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, em 1945,
disseminou destruição e morte sobre as populações civis em uma dimensão até então inimaginável, né? Tornando a foto daquele cogumelo atômico, né, um símbolo do poder atemorizador, né, da bomba atômica. Contudo, tal poder não se consumava com o momento da detonação da bomba. Os efeitos da radioatividade perduravam, afetando os sobreviventes da explosão com sequelas físicas e doenças crônicas, ou seja, além das mortes, né, causadas no ato da explosão, da detonação da bomba, você ainda tem as sequelas, né, deixadas pela bomba atômica, que são as sequelas físicas, né, e as doenças crônicas em decorrência da radiação, né? Então, o poema Rosa de Hiroshima apresenta alguns desses efeitos devastadores da bomba atômica, nos alertando sobre a estupidez de tais ações de guerra banalizadoras de atos de massacre. Então, esse é o contexto aqui do poema Rosa de Hiroshima. Então, gradualmente, com o passar das décadas, né, houve a promoção de acordos internacionais destinados a conter o uso de armas nucleares, especialmente nas décadas finais do século XX. Entretanto, tais acordos eles não impediram que pesquisas sobre energia nuclear, né, energia nuclear para gerar energia elétrica limpa, né, não impediu que essas pesquisas viessem acompanhadas de programas que viabilizassem a produção de armamentos nucleares. Afinal, a lembrança de Hiroshima e Nagasaki alimentou paralelamente o desejo da demonstração de força e poder por parte de diversos governos. Então, na atualidade, os testes com mísseis e ogivas nucleares pelo governo da Coreia do Norte, eles impulsionam ostentar o potencial de guerra desse país frente aos vizinhos mais próximos, né? Em particular a Coreia do Sul e o Japão. Então, gente, os testes com mísseis e ogivas nucleares, né, patrocinadas pelo governo da Coreia do Norte, né, busca fazer uma demonstração de força e poder, ok? Então, em razão disso, e isso gera algumas críticas, como, por exemplo, o impacto duradouro da radioatividade, né? Porque os efeitos da radiação eles ainda perduram por bastante tempo, né, no local da explosão. Então, a alternativa que melhor responde aí a essa questão é a alternativa D, de dado, tá? Alternativa D de dado. A principal motivação do governo da Coreia do Norte em testar esses dispositivos e os efeitos que esses testes provocam são, respectivamente, demonstração de poder aos governos vizinhos e impacto duradouro da radioatividade. Então, a alternativa D de dado é a correta, beleza? E aqui nós temos a questão número 52, né? Ao longo de 2 séculos de existência, as características estruturais do sistema capitalista permanecem inalteradas. Nele, contudo, houve importantes mudanças que redefiniram as formas de produção e consumo de bens. Essa é a razão pela qual os estudiosos reconhecem momentos distintos do capitalismo, denominados como modelos produtivos. As campanhas publicitárias guardam forte coerência com esses modelos. A imagem publicitária que expressa uma característica do modelo produtivo fordista é... E aqui nós temos 4 alternativas, cada alternativa com uma imagem publicitária. E ele quer que a gente identifique, dentre essas imagens, aquela que expressa uma característica do modelo produtivo fordista, né? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que entender o que era o modelo produtivo fordista, em que esse modelo consistia, né? Então, os modelos produtivos, é importante a gente ressaltar que os modelos produtivos,
eles se constituem como arranjos peculiares do modo de produção capitalista em determinados momentos da história. Nessas configurações, podemos encontrar diferentes formatos dos modos de regulação econômica, dos padrões de produção e consumo e dos regimes de acumulação. No caso específico do modelo fordista, destaca-se a introdução da produção massificada de bens padronizados como estratégia para reduzir custos e ampliar a base social de consumo. Então é essa característica central do Fordismo que nós podemos perceber a partir da imagem publicitária, na qual se observa uma longa fila com garrafas idênticas de Coca-Cola que sai de uma instalação industrial em segundo plano. Então, qual é a imagem publicitária, né? Que é possível observar uma longa fila com garrafas idênticas de Coca-Cola que sai de uma instalação industrial. Claramente, é a imagem fotográfica que está contida na alternativa A, correto? É uma questão meramente de interpretação, beleza? Essa disposição gráfica, ela remete à ideia de linha de montagem, novidade técnico-organizacional, símbolo do Fordismo, e a correspondente à produção em larga escala, um dos pilares do binômio produção-consumo nesse modelo. Então a gente percebe aqui nessa imagem, né, uma longa linha, né, uma longa fila de garrafas idênticas de Coca-Cola, como se ela estivesse saindo de uma linha de produção, como se fosse uma linha de montagem, o que é uma característica aí do modelo fordista, que é o pedido pelo enunciado da questão. Beleza? Então, a alternativa A é a alternativa correta. Beleza? Bom, e aqui nós vamos para a questão de número 53, né? Ela aqui nos dá, no enunciado, um pequeno texto, né? E ao lado nós temos um gráfico. Nesse texto, elaborado pela Organização Internacional do Trabalho em 1989, tem como título Convenção ratificada pelo Brasil em 2004. E ela nos diz o seguinte: aplica-se aos povos tribais em países independentes cujas condições culturais, sociais e econômicas se distingam de outros setores da coletividade nacional e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições. Aos povos em países independentes considerados indígenas, pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica na época da conquista ou da colonização. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente convenção. Tá? Então, essa convenção aqui busca estabelecer os direitos das populações identitárias, ou seja, em especial aqui das populações indígenas. Okay? E aqui do lado nós temos um gráfico que mostra a evolução demográfica da população indígena no Brasil. Okay? E aqui ele mostra essa evolução desde 1500 até 2010. Okay? E aí nós temos o enunciado da questão. A partir do exposto no texto, a mudança nos dados demográficos apresentados no gráfico entre 2000 e 2010 está associada à seguinte atitude. Alternativa A: promoção da permanência de grupos nativos nas áreas de reserva. Alternativa B: adoção da autodeclaração como critério de pertencimento étnico. Alternativa C: aprimoramento do controle jurídico nos processos de demarcação de terras. Ou alternativa D: ampliação do processo de preservação das tradições das comunidades da floresta. Bom, gente, o que cabe a gente destacar aí, né? Entre os séculos 16 e 20, houve um decréscimo demográfico significativo das populações indígenas, como podemos observar no gráfico. Então, aqui nós podemos perceber
que de 1500 até 2000 nós tivemos uma queda vertiginosa, um decréscimo vertiginoso da população, um decréscimo vertiginoso demográfico da população indígena no Brasil. Okay? E o que se deveu isso em grande parte dos casos? Né? Tal decréscimo ele foi caracterizado por atos de extermínio, incorporação cultural a parâmetros civilizatórios, né? Especificamente aos padrões civilizatórios brancos europeus, né? Entre outras ações decorrentes da colonização no Brasil e de suas heranças de políticas assimilacionistas dos governos imperial e republicano. Então, esses fatores explicam esse decréscimo populacional. Contudo, o gráfico ele apresenta um crescimento demográfico mais acentuado a partir da década de 1980, destacando-se o período compreendido entre 2000 e 2010. Então, a gente percebe aqui que entre 2000 e 2010, nós temos um aumento, né, um crescimento dessa evolução, né, desse quesito demográfico. Né? Então, tal crescimento, o que explica tal crescimento? Né? Que é o que a questão que está perguntando. Ora, tal crescimento ele é associado a mudanças nos critérios adotados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para contabilizar como indígena aqueles que assim se considerem, tendo em vista seu pertencimento étnico. Tal critério aplica na prática a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, sobre povos indígenas e tribais, né, da qual o governo brasileiro foi signatário, que é justamente, né, que está aqui nesse texto aqui ao lado do gráfico. Tá? Então, ao fomentar políticas garantidoras de direitos dessas comunidades, essa convenção ela ratificava o critério da autodeclaração, expressão da consciência de sua identidade indígena ou tribal, como base para o reconhecimento dessas populações em áreas urbanas ou rurais. Então, o reconhecimento dos direitos das populações indígenas teve como prerrogativa, né, o critério da autodeclaração, né, do indivíduo que se autodeclarasse como pertencente a essa etnia. Então, o que explica o aumento desse crescimento aqui, o aumento demográfico da população indígena entre 2000 e 2010, é a adoção da autodeclaração como critério de pertencimento étnico. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola, ok? É a adoção da autodeclaração como critério de pertencimento étnico em decorrência da garantia dos direitos da Convenção para os Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do Trabalho. Ok? Bom, e aqui nós chegamos à questão de número 54 dessa prova, né? No qual ela nos apresenta um mapa, uma anamorfose, né? Que é uma espécie de junção de mapas, né? E essa anamorfose tem como título Apoio financeiro recebido dos Estados Unidos em 2015 em milhões de dólares, né? Então aqui nós temos alguns países, em geral do Oriente Médio, da América do Sul, da Ásia, né, da África, que receberam um apoio financeiro, um aporte financeiro dos Estados Unidos em 2015. Aqui na legenda nós temos aqui a renda per capita em dólares de cada um desses países, né? E em razão disso, nós temos aqui o enunciado da questão. No mapa, o tamanho de cada país é proporcional ao apoio financeiro recebido dos Estados Unidos. Ou seja, o tamanho, diga-se a importância econômica, né, que esse país tem. Né? Na região do mundo econômica e política. Na região do mundo onde estão localizados os 4 países
mais beneficiados pelo apoio financeiro dos Estados Unidos, o principal motivo utilizado para a concessão desse apoio é de natureza. Alternativa A, cultural. Alternativa B, geopolítica. Alternativa C, humanitária. Alternativa D, demográfica. Bom, gente, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que primeiro localizar os 4 países maiores beneficiados. Para a gente entender aqui qual é a importância desse país. Então, nós temos aqui que o país que teve o maior aporte financeiro foi Israel, né? Isso em milhões de dólares, né? Em segundo lugar, nós temos o Egito, tá? Aqui o Egito. Em terceiro lugar, a Jordânia. Cadê a nossa querida Jordânia? Tá aqui a Jordânia. E o quarto é o Afeganistão, tá? Então esses são os 4 países: Israel, Egito, Jordânia e Afeganistão, os 4 mais beneficiados pelo apoio financeiro dos Estados Unidos. E aí ele quer saber, né, qual é o principal motivo utilizado para a concessão desse apoio, né? Qual é a natureza desse apoio? Bom, gente, na anamorfose, né, nós vimos aí que Israel, Egito, Afeganistão e Jordânia foram os maiores beneficiados, né? E isso se trata de um conjunto bem heterogêneo de nações, que compreendem desde o pobre Afeganistão, que possui uma renda per capita inferior a $5.000, até o rico e industrializado Estado de Israel, com média acima de $30.000, tá? Passando ainda pelos 2 países árabes vizinhos de Israel, em situação intermediária aos outros 2. Né? No caso aí a Jordânia, o Egito e a Jordânia. O elemento comum entre os 4 países, capaz de explicar sua posição de destaque como destino da ajuda norte-americana, é, sem sombra de dúvida, a sua relevância geopolítica. Israel, por exemplo, é o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio e objeto da atuação do poderoso lobby político do lobby político do judaico, né, que atua junto ao governo estadunidense. Ao mesmo tempo, o Egito e a Jordânia são os 2 únicos países que reconhecem Israel, né, e são fiadores importantes da estabilidade regional ali no Oriente Médio, né, funcionando como estados tampões em relação aos territórios de países mais hostis em relação aos israelenses. Já o Afeganistão é parte essencial da estratégia norte-americana de combate ao fundamentalismo islâmico jihadista, o que justifica a onerosa presença de tropas americanas naquele território desde 2002 e o suporte estadunidense ao governo aliado afegão. Então, o motivo que justifica esse aporte financeiro a Israel, Egito, Jordânia e Afeganistão é um motivo de natureza geopolítica, né? Portanto, a alternativa correta é a alternativa B de bola, né? O principal motivo utilizado para a concessão dessa ajuda financeira é de natureza geopolítica. A alternativa B de bola é a correta, ok? Bom, gente, com isso nós paramos por aqui, beleza? Continuaremos a correção de questões do primeiro exame de qualificação UERJ 2018 na próxima aula, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima aula.